O que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos da antiguidade? E se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói? Você acreditaria nisso? Joseph Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil Faces, recontando dezenas de histórias e explicando como cada uma representa o monomito, ou a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? Pense nisso como um ciclo. A jornada começa e termina no mundo normal do herói. Mas a missão passa por um mundo especial, não conhecido. Ao longo do caminho, há alguns eventos decisivos. Pense no seu livro ou filme favorito. Ele segue este padrão? Situação normal. Aqui é onde começamos. 1 hora. O chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um desafio? 2 horas. A ajuda. O herói precisa de um auxílio, provavelmente de alguém mais velho, mais sábio. 3 horas. A partida. O herói cruza o portal de seu lar normal e seguro entra em um mundo especial e na sua aventura. Não está mais em Kansas. 4 horas. Testes. Ser herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona um enigma, esmaga monstros e escapa de uma armadilha. 5 horas. Abordagem. É hora de encarar a maior provação. O pior medo do herói. 6 horas. Crise. Esta é a hora mais obscura do herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer. 7 horas. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica algum tesouro, reconhecimento especial ou poder. 8 horas. Desfecho. Este pode variar entre as histórias. Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. 9 horas. O retorno. Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. 10 horas. Nova vida. Essa missão mudou o herói. Ele se sobrepõe à sua vida anterior. 11 horas. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. 12 horas. Situação normal, mas elevada a um novo nível. Nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. Muitos livros e filmes populares seguem esta fórmula antiga muito de perto. Vemos quão bem Jogos Vorazes se encaixa no modelo da jornada. Quando Katniss Everdeen ouve seu chamado para a aventura que movimenta a história? Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio? E sobre ajuda? Alguém vai ajudá-la em sua aventura? Haymitch. E sobre a partida? Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um trem para a capital. Ok, então você pegou a ideia. E o que você tem em comum com Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo? Bem, você é humano, exatamente como eles. O mito da jornada do herói existe em todas as culturas humanas e continua sendo atualizado, porque nós, humanos, refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossas próprias vidas. Você deixa sua zona de conforto, tem uma experiência que o transforma e então você se recupera e faz isso novamente. Literalmente, você não esmaga dragões ou combate Voldemort, mas você enfrenta problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell disse: na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Qual a caverna simbólica na qual você tem medo de entrar? Testes para uma peça de escola? Testes para o beisebol? Amor? Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de TV com que você se deparar. Com certeza você a verá novamente, mas também seja sensível a ela em sua própria vida. Ouça seu chamado para a aventura. Aceite o desafio. Vença o seu medo e reivindique o tesouro que busca. E então, faça tudo outra vez. Sejam bem-vindos à 8ª semana da Indústria Criativa. Então, hoje estamos no dia 9/12, quinta-feira, e hoje é um dia bem importante, é o lançamento da Liga SC, que é a Liga de Ilustradores e Grandes Artistas de Santa Catarina. Então, agora eu vou apresentar para vocês a primeira ideia, né, que seria a semente, né, justamente da Liga SC. Eu vou mostrar agora para vocês uma apresentação que eu fiz como base inicial para, na realidade, a gente continuar esse projeto mais para frente. Então, agora vai aparecer para vocês uma apresentação. Então, esse aqui é o primeiro projeto, né, então, da Liga.
A liga, quando a gente fala, vai ser a Liga SC, então é a Liga de Ilustradores e Grandes Artistas de Santa Catarina. A ideia é que agora seja um pré-projeto, né? Está na versão 2, eu comecei no início do ano e agora eu estou ampliando, e agora é o primeiro momento que eu vou, na realidade, abrir, né, para o público, para a gente ampliar e fazer isso virar um projeto, né, e do projeto virar algo real. Então, eu sou o professor Dimitri Camargo Martins, do SESI Senai, esse projeto agora é de 2021, e eu vou começar pelo conceito, né? Então, o conceito da liga, pensando na palavra, né, de liga, vem justamente do metal, né? Então, o metal, ele começa pela pedra bruta, né? Passo 1, passo 2, ele vai para a barra de pedra, ou a barra de liga bruta, por enquanto, né? Que já tem alguma coisa metalizada, não é apenas a pedra. No 3 ali que eu coloquei uma metáfora, né? É um ferro aquecido, que ele já vira algo quente, né? Um movimento quente, que muitas vezes vai ser um movimento forte. A partir disso, no ponto 4 aqui, ele vira uma barra, né? Então, uma barra de ferro, que já tem uma durabilidade, já tem uma força, né? E daí, no passo 5, ele vira uma grade. Aí entra o grande passo e a metáfora do nome liga, né? Então, a grade que liga pessoas. Então, imagine que cada nó daquela grade ali seria uma pessoa, né? Uma pessoa que seria um artista, um desenhista, né? Um professor, ou um estudante, ou até mesmo empresas dessa área, né? No ponto 6 aqui, eu coloquei como exemplo da nossa metáfora o símbolo do nosso estado de Santa Catarina, então a ponte, né, de ferro, a ponte Hercílio Luz, como uma metáfora também da palavra liga, né? Então, ali, no ponto 7, a ponte, ela tem também a luz, o brilho, né? Que seria uma metáfora da nossa arte, né? Então, a ponte, ela liga locais, né? Então, um local ao outro, ela une pessoas e movimenta, né? Então, embeleza também a nossa região. Também me inspirei nesse nome para falar da liga em próprios personagens que a gente vê, às vezes, na cultura pop, né? Então, aqui eu trouxe uns exemplos de personagens só para a gente lembrar da cultura pop, então, da DC Comics, por exemplo, da Warner, né? Então, o que é a Liga SC? É a Liga de Ilustradores e Grandes Artistas de Santa Catarina. Na verdade, seria um acróstico dessa frase, né? E a ideia é, qual a missão da Liga SC? Resgatar, então, a história de antigos desenhistas, ilustradores e artistas plásticos de Santa Catarina. Formar a SISC, seria, por exemplo, a Sociedade de Ilustradores de Santa Catarina. Para quem gosta de DC, né, vai lembrar da Liga da Justiça. A Sociedade da Justiça é a primeira Liga da Justiça, né? Então, a ideia é que a gente tenha um movimento de pessoas, de artistas e outros movimentos que, na verdade, vão nos ajudar, né, como artista, como profissional, como estudante, como professor e também como profissional empresário de mercado ou dono de empresa e assim por diante, né? Com o objetivo de fazer a ponte, né? A ponte é uma metáfora. Desenvolver de forma colaborativa, então não apenas em uma mão, não apenas eu no singular, mas no sentido plural, né? Falando nós, né? Várias pessoas com várias mãos, o setor de desenho, ilustração e pintura no estado. Então, não pensando só localmente, então a gente tem vários desenhistas, artistas espalhados por Santa Catarina. Então, a gente pode pensar, exemplo, em Chapecó, em Criciúma, em Tubarão, em Joinville, em Blumenau, a gente tem diversas referências, né, em todo o estado, não só aqui em Florianópolis, não só na capital, né? Então, eu sou residente aqui da Grande Florianópolis, em Palhoça, eu trabalho aqui em Florianópolis, né? Mas conheço diversos artistas espalhados pelo nosso estado. A criação também de conteúdo, né? Então, conteúdo que seja para esse público, né? Grupos, eventos para alavancar o setor de desenho e ilustração. Eu fui colocando algumas imagens mais para ilustrar algumas colocações, né? Então, essa aqui é uma foto da Semana da Animação no Senai de Florianópolis, que é um evento que começou, então, aqui em 2013, e hoje virou a Semana da Indústria Criativa, que a gente está na 8ª Semana da Indústria Criativa, né? Então, como esse evento, a ideia é que a Liga ela tenha objetivos comuns que seja fora escolas, fora uma empresa. Na verdade, é para todos, né? Então, é tipo for all, né? Para todos. A ideia é que isso agregue valor e agregue pessoas, né? Cada vez mais. Independente de uma marca, independente até de uma chancela, né? A ideia é que, qual é a visão da Liga? Então, aqui eu peguei um exemplo do Thundercats, né? A visão além do alcance.
A Liga, ela pretende ser uma associação, referência na criação de uma memória de desenhistas, artistas e ilustradores de Santa Catarina. Será ponte colaborativa que liga empresas, locais, eventos para artistas, profissionais e estudantes de desenho e ilustração de Santa Catarina. Então, aqui eu fui colocando algumas imagens de referência, até da própria Liga da Justiça, né, para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de cultura pop. Quais são os valores da Liga? A ideia é que tenha palavras-chave, né, que sejam a essência desse propósito. A união, então sempre trabalhando coletivo, trabalhando colaborativo, né, com várias pessoas, várias mãos, uma coisa horizontal, não verticalizada, e sim para todos, né, de forma que todos possam falar, ouvir e também fazer acontecer. A arte, né, então isso aí é o nosso oxigênio, a nossa arte, né, desenho, memória. A gente tem que olhar, às vezes, para trás, para o passado, para pensar no presente e olhar para frente, depois para o futuro. Então, a gente tem que valorizar quem veio antes, valorizar quem está ou esteve aqui antes, para a gente aprender com acertos e erros do passado, para a gente tentar acertar ou errar e tentar errar menos, né? Para mais para frente construir um novo futuro para as novas gerações. Memória, comunicação, né? Então, a ideia é justamente o elo, a ponte, o principal vetor disso é a comunicação de quem trabalha com comunicação, né? Muitas vezes é o famoso casa de ferreiro, espeto de pau. A gente faz comunicação, mas às vezes não trabalha a comunicação ou como comunicação, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver. E o desenvolvimento do setor pessoal, profissional. Aqui é um exemplo de uma foto, né? Que eu tive presente na Rota da Indústria Criativa. Então, essa rota ela foi de 2016 até 2021, junto ao PIDIC, junto à Fiesc. Então, aqui foi um projeto também muito legal, que realmente aconteceu colaborativamente, mais de 50, 70 mãos, são pessoas, empresas de Santa Catarina da indústria criativa. Inspirado nesse movimento da Rota da Indústria Criativa, também me inspirou a fazer um movimento dentro deste movimento maior, mais focado na área de desenho, né? Então, mais focado na ilustração. Público-alvo da Liga. Então, a gente teria, por exemplo, público de desenhistas mirins, né? Eu fui colocando palavras-chave só para a gente pensar em idades, né? Inocentes, kids, crianças. O público desenhistas aprendizes, então aspirantes, potenciais adolescentes, por exemplo. O público de desenhistas herói, profissionais e buscadores, então jovens que já estão, de repente, entrando no mercado ou já estão um certo tempo. Desenhistas magos, mestres, então, por exemplo, professores, adultos ou profissionais que já são mais maduros, já estão mais tempo no mercado, e também desenhistas mentores, né? Então, consultores sêniores, como, por exemplo, idosos ou profissionais que estão há mais tempo, né? Então, já foram mestres, já passaram por isso e já estão passando essa experiência a novos mestres, né? Então, na realidade, é um ciclo de vida onde todas as pessoas, todos os profissionais, eles podem passar pela Liga, não só para o público infantil, mas para todos os públicos. E cada um tem como se fosse um papel, né? Tem como se fosse um propósito dentro da Liga. Exemplo de embaixadores, eu fui colocando nomes, né, mais para a gente ilustrar, né? Então, eu coloquei aqui exemplos de profissionais, empresas, escolas. Então, exemplo, coloquei meu nome, Dmitry Camargo Martins, Lucas Rocha, Maurício de Reda, Rodrigo Tramonte, Diogo Medeiros, Valesca Ruschel, Adorno, Clóvis Geyer, Márcia Batistella, Marshall, Leandro Lopes e várias outras pessoas e profissionais e também empresas. Eu coloquei exemplo UFSC, Unisul, IFSC, dentre outras empresas. Isso aqui, lembrando, é um projeto, né? Então, a partir desse projeto, a ideia é que isso vire realidade, né? Então, ainda não é realidade, mas a ideia é que isso saia do papel, né? Então, aqui é um exemplo de algo que já aconteceu. Então, o encontro da Catacomics foi justamente em Blumenau. Então, vários ilustradores, desenhistas fizeram um projeto colaborativo, então, presidido aí pelo Alex Genter, de Blumenau, e a gente fez uma revista em quadrinhos colaborativa, onde várias pessoas do estado inteiro fizeram contos sobre histórias e desenhistas da nossa região. Isso foi, por exemplo, uma iniciativa que surgiu, que inspirou também a ideia da Liga, né? O que a Liga faria? A Liga SC teria o apoio, por exemplo, da Rota da Indústria Criativa, que eu citei antes, né? Da associação ou associações de empresas da indústria, e apoiaria eventos.
divulgaria artigos, matérias, conteúdos, cursos, dicas, assuntos relacionados à área de desenho e animação, jogos para desenhistas, ilustradores e artistas plásticos de Santa Catarina. Aqui eu não esqueci de citar uma pessoa muito importante que criou o evento Desenha Aqui, né? Então eu trouxe aqui um exemplo do Kaiowá, que foi um movimento muito importante, né, durante alguns anos, que teve na nossa região, e fez um encontro também fazendo a ponte, né, de vários desenhistas da nossa região. Quais seriam as fases da criação da liga? Isso aqui, lembrando, é um protótipo, uma ideia. Então, a gente passa, por exemplo, por fases para ter meio que uma meta, onde está, para onde a gente vai, né? Então, um propósito real, né? Fase 1, EI Santa Catarina. Então, esse projeto, ele também surgiu e foi apoiado pelo EI Online, né? Então, Encontro de Ilustradores, que daí estava eu junto, o Diogo Azê, também Rodrigo Tramonte e Lucas Rocha, né? A partir disso, me inspirei para passar para novas fases, que é a fase que a gente está agora. Então, fase 2, professores de escolas. Fase 3, a ideia é que vai depois para apoio de empresas, editoras. Fase 4, que vai depois ao público, né? Então, a gente já está, na verdade, passando para o público. Exemplo, artistas, ilustradores. Fase 5, criação de site, rede social, com conteúdos de desenho e ilustração. Então, a ideia é que, por enquanto, a gente está na etapa do rascunho, depois vai para a arte final, para a colorização, para a animação e assim por diante. Conheça os macropassos, por exemplo, da formação da liga. Então, a ideação começou como pré-projeto, depois, start, apresentação do pré-projeto ao Marcondes Marchetti. Então, eu apresentei esse projeto ao conselheiro do Conselho Estadual de Cultura. Depois, a ideia é que a gente passe para novas consultorias e novos apoios institucionais e também por pessoas que possam ir lapidando essa pedra bruta. Então, pedido de apoio, por exemplo, Juliano Pacheco, da Fiesc, Tito Schmidt, vice-presidente da Fiesc, depois um apoio da Rota da Indústria Criativa, né? A ideia é que isso nos dê força, nos dê chão, base, né? Uma base concreta, né? Pedido de apoio a sindicatos, então, e associações como, por exemplo, a ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, o FUNCINE, a Secretaria de Cultura, o Santacine, o Sintracine, a Márcia Batistella, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ana Lígia Becker, da Fundação Catarinense de Cultura, dentre outros órgãos que podem nos ajudar, né, pela ideia justamente de apoiar e facilitar a isso acontecer, né. Então, pedido de apoio também depois a empresas, né, no sentido de empresas privadas, além dos órgãos públicos, né, da indústria criativa, e depois um passo 7, que seria pedido de apoio de empresas criativas, como, por exemplo, papelarias, produtoras e outros tipos de empresa que trabalham, por exemplo, com ilustração ou indiretamente com esse setor, né? Então, aqui é mais um exemplo de uma foto da semana de animação, onde a gente muitas vezes pode ter mostras, né, como tem eventos como a mostra de cinema infantil ou vários outros eventos que a gente tem na nossa região. Aqui eu coloquei alguns passos, né, de lançamento de eventos, então pré-evento, seleção e convite dos embaixadores da Liga, então a gente já está começando a fazer isso. Um evento, por exemplo, mais para frente, como uma cerimônia de entrega, por exemplo, do brasão aos embaixadores da Liga. Nesse evento a gente faria como se fosse uma honra ao mérito, em comemoração e homenagem aos serviços prestados para grandes ilustradores e memória, né, que de repente existem ou já existiram, né, de repente já foram referência, né? Por exemplo, como às vezes tem o nosso Museu Vitor Meirelles, né? Então, às vezes, quem é essa pessoa, né? Então, a ideia é resgatar essa nossa cultura para a indústria criativa de Santa Catarina. E também a criação da Sociedade de Ilustradores de Santa Catarina. Após esse evento, né, que seria um evento solene, a ideia é que a gente faça uma divulgação da Liga, depois capitaneando outras pessoas, então, ilustradores, estudantes, artistas, né? E a gente tem objetivos. Então, qual que é o objetivo? Sair do que a gente está agora, né? Então, vamos dizer, da nossa bate-caverna, da nossa zona de conforto, né? E daí a gente teria, por exemplo, reuniões. Então, a primeira reunião da Sociedade de Ilustradores de Santa Catarina, com os primeiros embaixadores da Liga SC. E daí a gente faria juntos, né? Então, metas, criação da CISC e iniciativas da Liga SC. Essas iniciativas, elas seriam feitas a várias mãos. Eu coloquei alguns exemplos, como a criação de um museu virtual, com a história e histórico de desenhistas, ilustradores e artistas plásticos, um mapa
como se fosse geográfico de Santa Catarina, com bolinhas, height points, né, de profissionais, empresas por região. Então, a empresa X, ela, exemplo, se situa em Blumenau, e daí ela vê os ilustradores que ficam naquela região. A empresa Y fica em Chapecó, daí ela vê artistas que ficam naquela região, e daí ela, de alguma forma, ela pode costurar e chamar aquela pessoa, como, exemplo, um freelancer, uma empresa, pode surgir parcerias ou outros movimentos, né? Uma lista anual de eventos, então a ideia é que costure, né, não seja concorrente dos eventos, pelo contrário, é que costure todos os eventos e, de alguma forma, traga isso, né, a público para todos os desenhistas, aspirantes, né, saibam os eventos que acontecem, não só da nossa região, mas também de fora, né? Então, uma lista anual. Divulgação de encontros, eventos e que motive novos eventos, né? Dicas, lives, aulões apoiados pela Liga, dentre outras que criaria junto, né? Eu peguei aqui alguns exemplos de projetos parecidos, como a Bipro, que é a Associação Brasileira de Ilustradores Profissionais, que fica na região do Rio-São Paulo, a CIB, que é a Sociedade de Ilustradores do Brasil, e um outro projeto também no audiovisual, que é a SPCine, em São Paulo. Então, esses projetos em nível nacional. E daí a ideia é que a gente tenha apoiadores e parceiros, né? Então, Funcine, Fecomércio, Santacine, Sintracine, a CAT, o CIASC, a SC Games, o Senac, o Senai, Palmsoft, Bell Studios, Plot Kids, Hoplon. Isso aqui é um rascunho de potenciais empresas, né? E também escolas e universidades, como a UFSC, a UDESC, a Unisul, a Univale, Lápis Lab, Panorama, Cafundó e diversas outras empresas que atuam no setor. Então, essa é a apresentação inicial da Liga e eu fico agora à vontade para perguntar ideias e para a gente começar a construir em várias mãos isso, né? E fazer isso acontecer. Isso só vai acontecer se todas as pessoas que acharem que esse propósito é legal, que é interessante, que é importante, né? Que ele tenha uma essência e que ele deixe um legado, não apenas hoje, mas amanhã ou depois, não apenas eu, mas várias outras pessoas continuem esse projeto e que seja algo perene, que seja algo para muitos anos e que não seja apenas uma onda, que seja algo que crie ondas, que crie movimentos, que costure movimentos, que faça pontes entre movimentos, barcos, instituições, empresas, e que isso seja a diferença marcante, muitas vezes, na história, na vida de algum potencial desenhista, de algum profissional, e que isso faça diferença, por exemplo, em criação de novas empresas e que fortaleça o mercado de ilustração. Né? E como tu falou, Liga SC de Santa Catarina, né? Eu conheço assim vários profissionais que trabalharam comigo no Diário Catarinense que são muito bons. Uhum, que legal. Chalkowski lá em Criciúma, que eu tenho certeza que ele participaria. Né? Tem o Kiko Novaes ali em Camboriú, né? Que é outro ilustrador assim excepcional, trabalhou comigo no Diário Catarinense. Tem o próprio Aldo, né, que tem aquela revista quadrinhos lá em Aldo Joinville. Mães, né? Isso, né, tem aquela revista de quadrinhos lá em Joinville. Né? Uhum. Depois tem o pessoal, os ilustradores da Belly, tem o Johnny, da Belly Uhum. Studio ali, que são grandes ilustradores, né? Tem O próprio então, Rubens Belli, né? né, o próprio Rubem Belli, né, que é um ilustrador. Ele é um cara que tem que resgatar a história dele também, né, que tem uma história Sim. assim, fantástica como ilustrador. Então, como é de Santa Catarina, dá para abrir bem mais, assim, depois, né, vamos dizer assim, na primeira etapa, pegar o pessoal de agora, como tá, e depois pegar e abrir. Né? Então, acho que a ideia é muito boa e tem que levar adiante ela, assim, tipo, né, tranquilo. E como a gente estava comentando antes, né? Eu lembro às vezes de ilustradores ou quadrinistas que, exemplo, iam nas escolas e daí lá quando tinha, sei lá, seus 5, 7 anos e aquilo de alguma forma me marcou, sabe? Um desenhista, um roteirista que de repente estava vendendo um quadrinho, um livro, né? E aquilo de repente me marcou quando era criança. Eu lembro na adolescência, quando a gente ia, exemplo, nas sebos e via desenhos e via quadrinhos, né? Aquilo ali de alguma forma me inspirou, lembro de eventos, né, quando a gente vai, por exemplo, no Wasabi Show, um Anima Gakuen, ou Floripa Anime, HQCon, CCQ, né, Comic Con, então isso de alguma forma inspira a gurizada, né, os adolescentes, e também isso pode ser um motor, né, que Tem, desperte projetos, empresas, e
de alguma forma pode ser uma startup, alguma coisa assim, que também gera novas empresas, né, para o setor, junto com outras empresas, né? Sim. Não, eu acho que começa uma hora boa, tu já deve ter visto ali que o Costão Golf lá está fazendo o Costão Games, né? Que vai ser Uhum. um empreendimento gigantesco, né? Que eu acho que isso aí poderia É. estar também dentro do projeto, né? Uma Uhum. possibilidade de se aproximar. Né? O Marcondes de Matos tem uma visão assim fantástica. Ele fez uma pesquisa e viu a indústria de games no mundo, né, o que tá crescendo, né, que ainda tem a possibilidade de crescer. Então, em função dessa pesquisa que ele fez, Uhum. ele resolveu fazer lá no Costão Santinho, lá fazer o Costão Games, né, que vai Uhum. ser uma escola. Início deve começar agora em 2022, o primeiro semestre, e eles querem Uhum. fazer também para ensino à distância. Muito Então, bom. Florianópolis, ela Vai tá ser uma muito, referência, né? ela tem praticamente essa vocação, né, do multimídia, né, que aqui. O que eu acho interessante também, que eu lembro, às vezes, quando a gente fala Vale do Silício, né? Então a gente pensa Estados Unidos, e quando a gente pensa Vale do Silício brasileiro, falam Recife, falam Florianópolis, né? Então muitas vezes se reforça o TI, né? Então tecnologia da informação e tal. E junto com o TI tem o comunicação, né? O TIC. Daí às vezes no comunicação tem o desenho, tem a arte, tem a propaganda, né? Tem animação, tem jogos, e acaba puxando o audiovisual, o cinema, desenho animado, né? E tudo isso tem um ilustrador no meio, tem um quadrinho no meio, né? A arte sequencial. E de alguma forma, eu vejo que a gente tem várias instituições de ensino, né? Então, escolas, universidades, então é um polo intelectual também, né? Onde a gente tem, É, vamos dar um exemplo, milhares de desenhistas, milhares de artistas, designers, né? E diversos setores, né? Do 3D, do 2D. Então, eu acho que dá de costurar, né? Como a gente teve a Bienal Brasileira do Design, né? Que foi aqui também em Florianópolis, né? Então, a gente pode ser um celeiro de vários outros movimentos e que isso não seja só ondas, né? Que isso tenha como se fosse um movimento perene, né? Que a cada ano, a cada 2 anos, a cada 6 meses, a cada 3 meses, a gente tenha um local, que a gente tenha um grupo, que isso tenha movimentos, né? E dê frutos, né? Essa é a ideia. não, acho que dá para fazer muita coisa assim, né? Um evento de quadrinhos, né? Aproveitar a baixa temporada, que no verão não dá para pensar em nada, né? Mas a Uhum, gente tem que pensar, Florianópolis é uma cidade que tem a vocação turística. Se fizesse um evento forte aqui em julho, por exemplo, acho que não uhum. teria como dar errado. Você não pode pensar em nada na alta temporada, que aí o pessoal só quer Uhum. praia. É, Mas se eu a lembro gente que a gente pensar comentou. como Santa Catarina, né, que ela tem essa vocação dela de turismo, de ser, ao mesmo tempo ser um polo de audiovisual, se conseguisse focar, né, em julho, né, essas atividades, eu acho que funcionaria bem. E o que eu fico imaginando, eu penso às vezes a criança que de repente pode ser despertada numa escola, ou por exemplo na mostra de cinema infantil que tem 30 mil crianças que vão ver desenhos, né? É, Um adolescente, de repente, ele pode ser impactado no ensino médio, de repente, a partir daquilo, ele tem uma oficina e aquilo instiga ele a querer trabalhar com aquilo, né? Então, ali com 15, 17 anos, ele já sabe, agora eu, de repente, vou para a área do desenho, vou para a área da criação na universidade. Então, a gente já pode ter os jovens que, de repente, já estão olhando para as empresas, já estão estudando aquilo, e depois o cara já entra no mercado, então já está trabalhando nas empresas. Então, eu penso igual o DIP, né? Então, desenvolvimento integrado de produto e o ciclo de vida do artista, né? Então, a carreira. Então, ali eu peguei um exemplo da jornada do herói, mas como tu comentou, é a jornada dos heróis, né? E os heróis seriam justamente os ilustradores. Então, a gente lá com lápis, com a caneta, com a nanquim na mão, com o pincel, né? E a ideia é que a gente sempre tenha um apoio independente de qual fase está na carreira, né? Mas que a gente tenha pessoas que estão junto na mesma carreira, tenha pessoas que são de repente conselheiros, né? Que de repente eles podem de alguma forma dar uma luz, né? Pegando o exemplo ali da metáfora do mentor, né? E o herói. Então às vezes está na caverna, né? O Batman está ali, mas ele vai na liga, fala com o Superman, fala com a Mulher Maravilha, e daí ele vê que ele não está sozinho, né? E a gente tem. fica na nossa Batcaverna, né? No home office muitas vezes, e a gente precisa dessas ligas, dessas pontes, né? Justamente para a gente lembrar que tem o social, que é um coletivo, que pode trabalhar colaborativo, né?
E a nossa área é muito, muito coletiva, né? Essa é uma área que é difícil a pessoa fazer tudo sozinha. Ela termina tendo, mesmo história em quadrinho, que no início a história em quadrinho era bem autoral, hoje em dia uma história em quadrinho era de uma equipe, no mínimo 5 pessoas. É uma área muito difícil, uma animação, então nem se fala, com 20, 30 pessoas. Então é uma área do coletivo mesmo. A ideia é costurar justamente esses movimentos, né, esses eventos, essas escolas, e que a gente tenha apoio. E a partir desse apoio, que não fique só num local, que não fique só no momento, né, mas que seja em vários locais, em vários momentos, e que um ajude o outro, né, construa, e mais para frente a gente lembre, olhe para trás, né, a gente olhe para trás e diga, pô, eu marquei um aluno, 2 alunos, então, meu aluno, de repente, foi para uma empresa, aquela empresa, exemplo, está trabalhando para a Disney, né? Agora a gente está lançando um desenho animado, vou dar um exemplo, na TV Cultura. Daí eu olho para trás e falo, pô, foi minha aluna, né? Eu já estou lembrando da Valesca Ruschel, né? Então, trabalhando no Bell Studios e agora indo para a Disney ou indo para outras TVs, né? Então, eu vejo que essa é a ideia, esse é o motor, sabe? E a gente faz esse papel, muitas vezes, como professor, né? Sim, com certeza. Eu, na brincadeira, só na animação, eu já estou dando aula há 15 anos. Então já deu para colocar muita gente no mercado. E é legal, né? Quando a gente olha para trás e fala, pô, aquele aluno era pequenininho, tinha 10, 15 anos, ou tinha seus 20 anos, agora já está com 30, barbado, cabelo branco, careca, sei lá. E daí já está fazendo diferença. Daí a gente olha, pô, aquele cara ganhou um prêmio. Foi meu aluno, olha que legal. Então a gente vê que marcou, né? Então essa ideia é juntar professores, estudantes e juntar empresas, profissionais e que isso fortaleça, né? Então a união faz a força, né? Aquela coisa tipo não é açúcar, né? Com Mas certeza. que a gente consiga fazer a diferença. Igual as formiguinhas que se juntam, né? Igual eu te comentei antes, e elas conseguem carregar 10 vezes o peso sozinhas, às vezes ela não consegue. Olha, eu acho que tá uma boa ideia, tá bem, os alicerces dela também solidificados. Acho que agora só vai. Coisa linda. E daí, aos poucos, a ideia é que a gente crie um grupo, né? Por exemplo, hoje em dia a gente trabalha em redes sociais. Eu pensei também de não ficar preso a uma rede, porque às vezes, exemplo, o Orkut, a gente faz um grupo, fechou, o Orkut acabou, né? Foi para o Facebook. Facebook cresceu, depois chegou um tempo, de repente está acabando. Foi para o Instagram. Daí não ficar preso a uma rede. Eu acho que a rede está aí, a gente deve usar ela a nosso favor, não deixar que ela use a gente, né? Mas nada Uhum. impede de fazer um site, ter um domínio e fazer um site, né? E manter esse site. Eu Eu, imaginei algo assim, tipo tem algo que site, Facebook, Instagram, WhatsApp, né? O que tiver. Metaverso, né? É o que vai vir depois, né? eu dei aula de web design há muitos anos, qualquer coisa o site eu posso me encarregar de fazer. Isso aí não seria Que problema. legal. Já temos aí um apoio, ó, apoio site. Até eu estava pensando já num blog, né? E daí no blog. Verdade. Bom, eu posso usar tanto o WordPress quanto o Joomla. Aham. Olha que Dá mais legal. facilidade. Eu acho que o WordPress seria o mais prático. Legal. E ali foi a ideação, né? Então a ideia é que isso vire algo real e depois a gente marque com outras pessoas e essas outras pessoas puxem outras pessoas e aos poucos o movimento vai acontecendo, né? Então eu comparo a liga com muitas vezes uma corrente, mas não uma corrente que é para prender alguma coisa, né? Ou uma escravidão, pelo contrário, uma corrente que na realidade são elos, né? De ferro Sim. que ligam e criam uma ponte, né? São elos de união. É essa a ideia. Então, a gente, na realidade, cada um, né? Cada artista, cada profissional é um desses elos, né? É. Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Mais para frente, eu vou entrar em contato de novo, Clóvis, e também com Sim, todos que vão ver o pode vídeo, contar né? comigo aí, tá? Esse vídeo depois vai ficar no YouTube e depois vai ter outros vídeos e outros movimentos que a gente vai lapidando, né? Tranquilo.